Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HFOF, o fundo de fundos da Red, e o mesmo introdução que eu fiz no vídeo do o HGFF, que é o fundo de fundos da CSHG, do Pátria, eu faço para o HFOF também. Porque eu entendo, eu vejo que acho que esses são os dois fundos de fundos que trazem um relatório muito bom em termos de demonstração das movimentações que os fundos fizeram. Como vocês sabem, eu não gosto de fundo de fundo. E vejo como futuro do fundo de fundo o hedge fund. Mas eu vejo o fundo de fundo primeiro como um potencial investimento tático, que é aquele que você compra ele barato com um PVP bem descontado para você poder vender com valorização, e também para você ler o relatório, para você entender o que o gestor está pensando. Porque investir num fundo de fundo, você está meio que terceirizando. Você já terceiriza ao investir num fundo imobiliário, porque você, em vez de investir diretamente, você terceiriza na mão de um gestor. E investir no fundo de fundo, você está terceirizando duas vezes, porque você está terceirizando o seu dinheiro num fundo imobiliário e terceirizando a escolha do fundo imobiliário, porque no fundo de fundos nada mais é que ele vai lá, o gestor escolhe os fundos para colocar na carteira. Então, e a gente pega os estudos, nenhum deles traz resultado a longo prazo. Mas como a gente vai ver aqui, inclusive se você viu o vídeo do HGFF e se você não assistiu, assista, porque é interessante como você vê gestoras de fundo trabalhando, olhando pontos em comum e pontos divergentes. Vocês lembrarem lá do HGFF, a questão do fundo de agência bancária, né, que eles estão comprando com potencial ganho de capital, aumento de posição de fundo de papel, né, fundo de CRI, inclusive o próprio MXRF que eles compraram, e aqui a gente vê outras posições. Mas vamos lá, fundo ainda está com desconto, na minha visão um desconto que não é considerável. Parte macro, vamos passar aqui. Aqui as movimentações do HFOF, 63 milhões, sendo 40 milhões de compra e 23 de venda. Então aqui a gente já vê que o fundo fez ganho de capital esse mês. Aqui, ó, aquisição de 10 milhões do KNCR na sua 10ª emissão, a um valor negociado abaixo do mercado secundário. Então, no caso, o HGFF investindo no MXRF e o HFOF, na minha visão, como a estratégia mais interessante, que é investir num fundo atrelado ao CDI, sabendo que o CDI não vai cair, inclusive existe a chance até de aumentar, e pegando abaixo do mercado secundário. Isso é muito interessante. Outra posição, aumentar o PVBI e FOFs negociados com desconto. Aqui eles não falam qual FOF, mas aqui é interessante, já não é o primeiro mês que eles estão aumentando posição no PVBI, eles aumentaram o mês passado também, enxergando uma situação que os assinantes aqui do Membro Plus e do Membro Star também sabem a minha visão sobre isso aqui. Se você tiver interesse em saber, assine aí o canal, preço de menos de meia pizza por mês. Eu gosto das pessoas que usam essas comparações. Aqui eles falam daquela menor dependência de ganho de capital, aquelas viagens toda. Aqui aquela outra viagem, né, que no caso o potencial de valorização do HFOF, segundo eles, é muito maior, inclusive, do que o próprio HGFF. Se eu não me engano, o HGFF está em menos de 20%, aqui está em 30%. É uma doideira, mas aqui a parte da captação. Deixa eu ver aqui a posição do fundo. Não dá pra gente... Aqui a gente não consegue avaliar, porque é uma posição de 3 meses atrás. O fundo distribuiu 63 centavos. Gerou 64, distribuiu 63, o FFO foi em 65, ou seja, ele gerou a mais, né, exatamente. E aqui a gente vê um ponto que nesse mês para mim foi surpreendente, porque o resultado, cadê? Aqui, ó. Não, cadê o resultado? Cadê a DRE do fundo? Aqui, acabei passando. O resultado dele foi maior do que o rendimento sem ganho de capital significativo. Ele fez as vendas lá, mas não teve nenhum ganho de capital considerável. Eu falei lá em cima, mas eu estava confundindo. Era isso que eu queria falar aqui. Foi interessante porque esse mês eles geraram um resultado com o recorrente maior do que o rendimento. Isso é muito interessante porque é difícil de ver. E se a gente observar aqui, olha só como teve, né? Foi bem maior. E aqui também, pessoal, tem tem questões. Por que isso acontece? Se vocês observarem, não é incomum. Olha janeiro, 1,9.
Julho, 64. Por que que vocês acham isso? São os pagamentos de fundos que pagam rendimento extraordinário no... Extraordinário não, rendimento que dos 95% que eles precisam distribuir no final do semestre, isso faz com que o fundo gere. Mas, naturalmente, normalmente e sem esses pagamentos extraordinários, o fundo gera abaixo do que ele paga, ele precisa ter esses eventos para poder distribuir os 63 centavos que ele vem distribuindo há muito tempo. E a gente vê aqui que ele tem uma reserva muito tranquila para poder manter. Se ele quisesse, ele poderia até aumentar o rendimento também, mas não sei por que não faz. Ele não faz, e se a gente for ver, eu acredito que isso é até uma postura que o próprio HGBS tem e mostra como a Red ela é muito conservadora. Eu gosto disso. É um conservador que não expõe o fundo a situações complicadas. E a gente viu isso no HGBS, que ele também poderia aumentar o rendimento e não aumentou. Na verdade, ele diminuiu o rendimento, caiu de 1,75 para 1,60. E aqui a gente vê que o fundo ele tem praticamente 2 meses, um pouco menos, um pouco menos de 2 meses de resultado acumulado. Ele poderia aumentar o rendimento, mas eles entendem que eles precisam desse resultado para poder manter o rendimento linear. E não aumenta o rendimento, acho que em função disso, mas poderiam, se eles quisessem, né? Bom, aqui é a rentabilidade do fundo. Bom, acho que era só isso que eu queria trazer para vocês. O que eu queria até, para finalizar esse vídeo, os FOFs estão me surpreendendo em termos de relatório, né? Os FOFs estão se movimentando bastante, principalmente esses dois fundos aí que eu acompanho. Ainda não trouxe o CAFOF ainda, quero ver como é que foi as movimentações dele, mas tenho gostado dessas movimentações até para entender o que os fundos estão esperando para esse segundo semestre. E a gente vê um aumento num caso lá de MXRF, aqui a gente vê KNCR. Na minha visão, essa movimentação é mais assertiva, até pelos preços, né? Porque o MXRF continua achando um fundo caro, mas... E no caso do KNCR, a questão da possibilidade da gente não ter redução da taxa Selic, inclusive aumento. Beleza, pessoal? Então era isso, espero vocês no próximo vídeo.